do Senhor Jesus, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que prazer, que alegria estarmos mais uma vez aqui juntos, unidos e reunidos através desse meio de comunicação para abençoar você, a sua vida, o seu lar, a sua família, os amigos com a palavra de Deus. Minha gratidão a cada irmão, a cada irmã, que todos os sábados estão aqui pedindo like, divulgando, falando para outras pessoas, colocando caixa de som, compartilhando. Isso é muito bom porque vocês estão impulsionando outras vidas a serem abençoadas com a palavra de Deus. Nosso louvor a Deus e gratidão pela vida dos líderes, missionários, profissionais liberais, jovens, crianças, adolescentes, os idosos, que Deus abençoe a todos. Comigo, professor César, pastor Luiz, pastor Adalberto, irmão Nilton, Daniel, juntos formamos a EBD Online para abençoar a sua vida. Vamos iniciar com oração com o irmão César. Eterno Deus, Pai Celestial, te louvamos nesta noite pela sua oportunidade especial. Continue conosco, meu Deus, com o teu povo. Está adorando, aprendendo, louvando, glorificando teu nome, para a glória do teu nome. Continue abençoando, guardando, dando vitória. Abençoe cada um de nós, as nossas famílias. Te peço uma bênção especial pelo teu filho, teu servo, professor, pastor Oziel, que o Senhor escolheu neste tempo para a glória do teu nome, para abençoar as nações. Continue guardando, dando vitória em tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Já estamos na lição de número 10, né? Apenas 3, né? Para concluirmos aqui o trimestre. Vamos lá, pastor Luiz. Lição de número 10. A promessa do Espírito. Primeiro ponto, a promessa do Pai. Segundo ponto, o Espírito habita os discípulos. Terceiro ponto, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Muito bem. Então, nós temos aqui a lição, nós temos os nossos apontamentos, o texto bíblico, ok? Que são 3 passagens, não é isso? Mas do mesmo evangelho. 3 passagens, mas do mesmo evangelho. Temos as palavras-chave, então vamos à leitura bíblica do Verdade Prática e Textual. Lição 10, textuário. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20, versículo 22. Verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Como é a verdade prática? A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Isso está dando assim, pum, vê se só tira isso aí, pum, né? Isso está, essa passagem bíblica que o pastor, aliás, essa verdade bíblica, verdade prática, que o pastor acaba de mencionar, ela está em Atos 2, verso 39, né? 39. A promessa diz respeito a vós, aos vossos pais, aos vossos filhos e a tantos quanto o Senhor, vosso Deus, chamar. Vê aí direitinho, céu 2:39. Então veja que essa verdade prática, ela está apontando a algo muito relevante. O que é esse relevante? Esse relevante é que o pastor acabou de ler 2 coisas que são singulares. Uma, não está limitada ao tempo. Deus, em Joel 2:28, ele disse que derramaria do seu Espírito sobre toda, ou seja, não há restrição mais de grupos seletos. Não estaria mais só sobre o sumo sacerdote, ou os sacerdotes, ou profetas. Esse Espírito Santo, ele seria derramado nos servos, nas servas, nos filhos, nas filhas, nos jovens e nos velhos. Todas as classes sociais, elas seriam atingidas pelo Espírito Santo. Por que a promessa é gloriosa? A promessa é gloriosa porque ela não se restringe a uma classe de pessoas, a um grupo de pessoas. Mas agora, porque antigamente no Antigo Testamento era assim. O Espírito vinha só sobre profeta, só sobre sacerdotes, sobre reis, e esporadicamente aqui e ali em alguma pessoa. Você vê
naquele caso de Josué, quando ele vai falar para Moisés: olha, tem alguém que está profetizando ou falando. E Moisés diz: oxalá, ou quem dera, se todos fossem profetas. E isso se cumpriu. Vai se cumprir porque o Espírito Santo, ele nos capacita a sermos uma comunidade profética. Está em 1 Pedro 2,9, como eu sempre cito aqui no início. Mas vós sois nação santa, vocês são sacerdócio real, povo santo, adquirido para proclamar. Ou seja, hoje todo crente é um profeta na proclamação do Evangelho. Não importa se é homem, se é mulher, se é jovem, se é filho, se é velho, pronto, todos podem proclamar. Então aqui está a importância dessa promessa gloriosa, dessa promessa maravilhosa que alcança a todos. Vamos aos textos bíblicos. João capítulo 14, verso 16 ao 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. São 3 passagens, vamos começar com a primeira. Primeiramente nós temos aqui o verso, aqui 16, não é isso? 7 a 8. Mas o primeiro é 14, não é não? Cadê? Isso. João 14, 16, 18 a 26. O autor, ele citou esporadicamente, mas eu vou fazer a análise com vocês do verso 16 até o 26, para ficar melhor. Nós acabamos na lição passada mostrando aos irmãos, primeiramente Jesus se identificando como o caminho, não foi isso? Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A partir daí nós falamos que Jesus estava consolando, confortando e animando os discípulos, porque alguns problemas iriam surgir. Nós falamos aqui sobre o Judas, que haveria de sair do colegiado, a ausência de Jesus, a fraqueza de Pedro, mas ao mesmo tempo pontuamos que Jesus está fortalecendo, dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus está fortalecendo, dizendo: vocês farão obras maiores. Jesus está falando: eu dou o Espírito Santo. E é a partir daqui que começa a segunda parte da narrativa que começou na aula passada. Então nós vamos prosseguir agora, que a partir do verso 14, olha aí o que diz o verso 14, vamos lá. Verso 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, Isso. E Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então veja bem, aqui nós já estamos na segunda parte. Ele prometeu casa, ele prometeu morada, ele prometeu o céu, ele prometeu o Espírito Santo. Verso 12 ele prometeu obras maiores. No verso 14 ele diz: e uma prova de que vocês me amam é se vocês guardarem os meus mandamentos. Mas a partir de agora ele começa a mostrar qual será a missão, o papel, a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes depois da sua partida, quando viria o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai. Por que Jesus é quem vai rogar? Porque quem tem agora a legalidade de fazer isso é Ele pelo sacrifício na cruz. Depois da morte, o Senhor Jesus Cristo é o nome que legaliza todas as bênçãos perante Deus. É por isso que sempre a gente ora: essas bênçãos eu te peço, em nome de Jesus. Ok? Então a gente ora dessa forma, porque toda obra em relação ao homem foi consumada através de Cristo Jesus. Ele é a nossa redenção, é a nossa paz. Aí a partir daí o Senhor Jesus Cristo diz: eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco. Veja bem, Ele não está dizendo Ele vai acompanhar vocês. Ele está dizendo: o Espírito Santo vai criar um relacionamento que Ele não vai acompanhar, Ele vai estar. Ele vai estar em
Em vós. Veja que o relacionamento aqui não é de companhia. O relacionamento aqui é de intimidade habitando na nossa vida. É por isso que às vezes eu fico pensando, o crente dizendo assim, eu preciso de avivamento. É uma contrariedade bíblica. Porque Jesus diz assim, se vocês atentarem tudo que eu estou dizendo, eu vou dar um tipo de relacionamento para vocês que não vai ser de companhia. Não vai ser de companhia apenas, nem de instrumentalidade. Vai ser de permanência. Ele habitará em vós. Se toda a igreja, se todo crente, se todo salvo compreendesse essa verdade, não existiria essa de crente fraco, não existiria essa de crente vazio, não existiria essa de crente frio. Quando eu falo de crente fraco, é aquele que só vive no fracasso dizendo que está vazio de Deus. Porque nós somos sempre fracos no quesito de depender de Deus. Agora, o que eu quero dizer aqui é que Jesus ele começa a mostrar um novo nível. Rapaz, isso aqui é interessante. O Senhor Jesus começa a mostrar um novo nível de espiritualidade que aconteceria na vida dos discípulos após a sua partida. Mas vejam bem, quando Jesus diz eu vou partir, ainda a obra da consumação, da redenção não havia sido concretizada. Quando Jesus concretiza a obra da redenção, há uma mudança em tudo, cosmológica, há uma mudança espiritual grandiosa, que Jesus Cristo ele começa a mostrar para os discípulos. E essa mudança grandiosa é que tudo vai acontecer após a ressurreição. E logo após a ascensão de Jesus para o céu, aí ele disse, Lucas 24, 49, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto, pronto. Atos 1:8, mas recebereis ao descer sobre vós. Pronto. Essa promessa, por que ela é gloriosa? Ela é gloriosa porque a promessa do Espírito Santo vindo me levaria e te levaria a um nível de espiritualidade, rapaz, fora do normal. Porque o Espírito Santo não caminharia com eles, o Espírito Santo estaria. Agora imagine João 7,39, dentro de vocês se farão uma fonte, uma explosão de vida. Rapaz, meus irmãos, esse negócio de ser crente tu está filmando, irmão? Estamos aqui aquecendo as turbinas só para vocês começarem a entender o negócio. Isso aqui esse negócio, eu estou no monte, meu pé está ardendo, não estou falando disso não. Ai, eu estou sentindo aqui. Não, eu estou falando de uma intimidade com o Espírito Santo habitando em você. Rapaz, um fluir constante. Nós não estamos falando aqui de programação de aventura da fé. Nós não estamos falando aqui de culto de final de semana. Nós não estamos falando de um congresso de poder. Tem irmão que diz, eita, eu participei de um congresso em 1900. Jesus está dizendo não é de um congresso. Jesus está dizendo não é de uma festa final de semana. Ele está dizendo, ele estará em vós. Ele estará em vós. Ele estará. Agora imagine o Espírito Santo em nós. Vocês viram o que foi que o Espírito Santo fez em Jesus? Em Lucas, Isaías 61, mais Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre. Olha o que Jesus fez, me ungiu, me capacitou. Meus irmãos, isso aqui é coisa séria. Então, quando Jesus Cristo começa mostrando para os discípulos, ele está apontando que uma nova vida haveria de começar quando o Espírito Santo estivesse neles. Por isso que ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. Aí aqui nós temos a palavra alos, vamos lá. Alos é outro, mas é outro do mesmo tipo, da mesma essência, da mesma natureza. Não se usa aí heteros, está se usando alos. Ou seja, aqui você vê que Jesus é igual ao Espírito Santo, o Espírito Santo é igual a Jesus e Jesus é igual. Todos são da mesma. Ou seja, ele não vai mandar outro de natureza diferente. Entendeu?
outro de natureza. Se um camarada estivesse comendo uma maçã e dissesse assim, tivesse um balde, ele está aqui com um balde de maçã e ele está comendo uma maçã. Aí o outro diz assim, me dá uma outra maçã. Ele vai pegar a maçã do mesmo balde. Mas se ele quisesse dizer outro de natureza diferente, qual era a palavra que ele ia usar? Héteros. Então veja que ele diz, eu vou enviar o outro. Jesus estava dizendo, eu vou enviar alguém da mesma natureza minha. Aqui não há maior e nem menor na Trindade, não há essa hierarquia. Tanto o Pai, como o Espírito Santo, como Jesus, João 10:30, eles são iguais. Eles são iguais. A distinção de trabalho. E aqui você observa que Jesus vem, vai desempenhar o trabalho da redenção, e o Espírito Santo, ele vem para aplicar a obra da redenção nos nossos corações, autenticar o testemunho e nos dar autoridade para falar de Jesus. Esse é o papel da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo não é nosso advogado. Tem muita gente que entende isso aí errado. Quem é nosso advogado, quem é? É Jesus. O Espírito Santo é advogado de Jesus. Entenderam agora? Falei. É interessante observarmos que Jesus promete o outro Consolador, alguém da mesma espécie, mas no mesmo capítulo ele diz, aquele que me ama guardará as minhas palavras, e eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Então nós temos aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo indivíduo, no mesmo projeto, na mesma visão. Olha, e isso aqui é interessante porque quando você lê 1 João 2:1, filhinho, não pequeis, mas se todavia temos o quê? Pronto. Quem foi que operou a obra da justificação? Da redenção? Pronto. Quem opera é Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele não coube a ele o trabalho da redenção. Então ele não é meu advogado do pecado. Quem é meu advogado do pecado? Agora o Espírito Santo é advogado de quem? Ele vem para aplicar toda a obra que Jesus Cristo fez. Porque se você pegar a palavra parácletos, não é? Eu coloquei aqui no acusativo, mas vou colocar mesmo Se você pegar essa expressão parácletos, né? Vamos lá. Se você pegar parácletos, esse parácletos vem do verbo parakaleo, que é o verbo chamar, para estar pertinho, para consolar. Mas aqui está falando de um assistente, de um advogado, de alguém que está presente, de alguém que defende as causas, não é assim? É o parácletos. Só que quando Jesus Cristo fala, eu rogarei ao Pai e ele enviará outro consolador, que também pode ser ajudador. Esse consolador aqui, ele vem não como a função de advogado da igreja, mas ele vem como a função de advogado de quem? De Jesus. Porque ele vem para defender o trabalho de Cristo e nos capacitar com autoridade para testemunhar de quem? De Jesus. Rapaz, é tudo bem feitinho, só não pega quem não quiser. Então ele vem da obra redentora. O Espírito Santo é o defensor da obra redentora. Por isso que quando a gente fala do pecado de blasfêmia, quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? Se alguém negar tudo isso, aí ele está negando a obra redentora feita por Jesus. Então o Espírito Santo, ele vem como advogado de Jesus. E Jesus é o nosso advogado. Por isso que lá em João 1, ele diz, se vocês pecarem, tem um advogado. Quem é o advogado que ele diz lá? Jesus. A Bíblia não se contradiz, gente. A Bíblia não se contradiz. Então, quando você olha, Jesus estava dizendo, é esse Espírito que vai habitar em vós. E quando ele diz que ele vai habitar em vós, nós temos aqui o que o outro Consolador iria fazer nos discípulos. Agora nós vamos analisar que aqui, observe o verso 14. Ó, o verso 14, vamos lá.
Verso 14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Muito bem, pronto. Bem, vamos lá. A primeira pergunta é: mas o que esse Consolador faria na vida dos discípulos? Jesus ensinou toda a palavra dele. O que o Espírito Santo haveria de fazer nesses discípulos é que somente o Espírito Santo pode dar poder para o crente guardar a palavra. Ninguém guarda a palavra por força própria. Ninguém guarda a palavra, eu estou falando de algo espiritual, por vontade própria. O Espírito Santo, quando a pessoa se rendesse a Deus, o Espírito Santo ia ajudar ele a guardar aquela palavra que Jesus tinha realizado. Então o Espírito Santo ele vem para fazer aqui os discípulos aguardarem a palavra. Por isso que ele, e o que era a palavra? A obra que Jesus Cristo fez. Então esse outro Allos Consolador, ele viria para ajudar os discípulos a guardarem a palavra de Cristo. Por isso que o próprio texto diz: ele vos guiará em toda a verdade. Eu queria que... Tu está filmando, Daniel? Vamos começar agora. Eu queria que cada pentecostal atentasse para isso. Nós somos pentecostais, nós cremos no poder do Espírito, nós cremos na unção do Espírito, mas há um problema muito sério. Nós nunca olhamos para essa intimidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não quer que eu seja unicamente... Aí a pessoa fala: ah, mas isso é a emoção, é a maneira que a pessoa reage. Não, eu estou falando de alguém que tem consciência da palavra. E quem faz essa consciência, quem é? É o Espírito Santo. Ele traz essa verdade de Deus para nós. Então esse é o primeiro trabalho do Espírito Santo como ajudador. E vos fará lembrar. Isso aqui é a realidade. Olha, e quando você vê o apóstolo São Paulo em Filipenses 4,13, eu posso todas as, naquele que, observem que nesse verso 16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro, para que fique convosco. Aí você vê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dentro de nós, confirmando a palavra que Jesus fez, a obra redentora. Olha aí. Para ficar bem claro, a Bíblia não diz que assim que a gente cometer algum pecado, o Espírito Santo vai interceder. Fica bem claro, porque o senhor está explicando, mas as pessoas às vezes ficam confundindo as coisas. Fica confundindo. O advogado é Jesus. Nós só temos um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo, que é o sacerdote, né? É eterno, que está sempre intercedendo. O sacrifício foi feito uma vez por todas, mas ele está perante o Pai. E o único advogado que nós temos é Cristo. O Espírito Santo nos lembra daquilo que foi ensinado. Isso. Inclusive do pecado, da justiça e do juízo, que o pecado tem uma consequência. O Espírito Santo, o papel dele é ficar nos conscientizando disso. Agora o advogado é Cristo. É Cristo. Isso, muito bem. Então o que nós temos aqui? O Espírito Santo vem e ele vai levar os discípulos a receberem a palavra. Só que quando você atenta para isso, há uma coisa interessante aqui, que o Espírito Santo ele não é visto apenas como um ajudador. Ele é mais que um ajudador. Nós temos aqui, ele não vai ser algo ocasional, momentâneo, de final de semana, de programação de culto. Ele é todo o tempo habitando em nós. Tem crente, irmão, que só chora em festa. Aí pronto, tem irmão que diz assim: eita rapaz, irmão, eu viajo aí pregando, os irmãos me convidam, os pastores. Agora quem me convidar já sabe que eu sou assim. Porque tem pregador que ele parece que quer levar o Espírito Santo. Eu ouço, e eu sou educado. Tem irmão que diz assim: irmão, leve o fulano de tal, e lá você vai ver Jesus batizar com o Espírito Santo. Irmão, eu sou muito fraco para crer nisso. Porque é o seguinte: se a pessoa tem sede, busca quem é que batiza. E se você precisar de alguém que tenha um impulso para batizar com o Espírito Santo, eu não sei mais o que nós vamos fazer. Porque Pedro disse que a promessa é para todos e para quem quiser. Então, eu não estou falando aqui que o Espírito Santo é algo ocasional, de uma festa, de uma programação. O Espírito Santo está aí, gente. A promessa é para vós e para tantos quantos o Senhor chamar. Agora, quem tem sede, vem a mim. Olha,
por que antigamente não se falava em culto para Jesus batizar com o Espírito Santo? A igreja tinha vigília, a igreja tinha as orações. Jesus batizava na roça, batizava no comércio, batizava porque os crentes tinham sede, tinha desejo, pastor Adalberto. O crente ficava, a moça, eu vi várias moças e rapazes, pastor, ore que eu estou buscando para Jesus me batizar. Às vezes ela estava no supermercado empacotando uma coisa, Jesus batizava. Às vezes estava na roça, eu vi muita história de irmãos apanhando arroz na roça e Jesus batizou ele. Ou seja, onde há fome e sede de Deus, o Senhor chega e faz a vontade dele. Agora, o grande problema é que hoje a maioria não estão tendo. Aí quando convida o pregador, quando convida o pastor de fora, ele quer que o pastor seja ocasional, batize com o Espírito Santo. Falei, senão o povo não vai ouvir. As pessoas estão tão saciadas, tão conformadas com o sistema, que deixaram de ter esse desejo. E a Bíblia diz que para a alma saciada, até o doce se torna amargo. É verdade. Então nós precisamos, de fato, voltar àquele tempo em que a nossa alma deseje, de fato, como criança recém-nascida, o puro leite. E certamente Ele nos vai dar, sem fórmula nenhuma. E aí o senhor fez a citação de 1 Pedro 2, desejai. A Bíblia, aí o que acontece? Aí ele vai para aquele culto, aí o pastor também, a igreja, nós estamos orando há 30 dias para esse evento. Ou seja, mas só estão orando durante aquele evento. E a Bíblia diz que a igreja primitiva não saía, era constante. Gente, se a gente orar todo dia, meditar na palavra e crer, todo dia vai ter milagre, todo dia vai ter batismo. Na palavra, na comunhão, na oração, no jejum. Não era programação de festa, era todos os dias. Isso não era algo ocasional. O problema nosso é que nós estamos de forma ocasional. Aí eu estou dirigindo aqui o culto normal, eu estou colocando normal entre aspas, porque é claro que a gente não vai viver todo dia pegando fogo. Mas se o Espírito Santo está em mim constantemente, eu sinto alegria, eu sinto vida, eu sinto prazer, eu sinto graça, eu sinto unção, eu sinto força, eu glorifico. Agora, quando não está, aí o irmão diz assim: eita rapaz, lá a festa foi pesada. Mas por que foi pesada? Porque vocês se manifestaram com desejo, foram buscar, não é assim? Foram se dedicar. Agora imagine se o crente fizesse isso todo dia. Nós não iríamos viver, como diz um certo teólogo, o sobrenatural para nós seria natural. Porque se eu estou orando todo dia, lendo Bíblia, me consagrando, buscando a Deus, o Espírito Santo não está em nós, então pronto. Então a primeira coisa que ele faz, o que o Espírito Santo ia fazer nos discípulos? O Espírito Santo ia levá-los a guardar a palavra de tu está filmando, Daniel? Bota para cá, que agora eu vou começar, para o Brasil. Eu não acredito em pessoas que dizem que tem um Espírito Santo e não ama a palavra, não gosta da palavra, não medita na palavra, não vai para culto de ensino, só gosta de monte, só gosta de fogo, só gosta de bater pé. Não. Primeiramente, avivamento e unção do Espírito é para fazer guardar a palavra. Se a minha palavra estiver em vós, não há oração sem palavra. Bota para cá, meu filho. Não há oração sem palavra, não há culto sem palavra. Deus não se manifesta sem a palavra, porque a palavra é Ele. A palavra é Ele. Meu Deus do céu, rapaz. Primeiro Pedro pregou a palavra, Atos 10, e o Espírito Santo desceu. O problema é que tem gente que quer que o Espírito Santo desça sem palavra. E aqui o Espírito Santo, ele só ia fazer nos discípulos que eles guardassem é tão tal que o Senhor Jesus disse assim: eu e o Pai só amamos quem guarda a minha, e eu só vou fazer morada nele, se guardar a minha. Não venha para cá não, meu. Vem para cá, Daniel. Tu que não gosta de palavra, não gosta de ensino da Bíblia, só gosta de pular e gritar. Ainda tem outros que dizem assim: o culto está fraco, o irmão está seco, só está pregando. Rapaz, eu já vi isso. Pastor ali está seco, está só explicando Bíblia. Agora, só para mostrar como hoje está tão fraco, irmãos, que eu estou explicando a palavra de quem? Mas eles não glorificam. Eles não glorificam.
Agora, na hora que uma pessoa começa, bota para cá, olha, bota para cá, bota para cá, bota para cá. Eu vou dizer para vocês, toda igreja onde ela só está dando ênfase à revelação e profecia, pode fechar as portas delas. É mentirosa, o pastor é pilantra, porque um verdadeiro pastor de Deus, ele sabe que a única forma do homem encontrar santidade é santifica-os na verdade. João 17:17, a tua palavra é a única forma do homem encontrar o caminho para o céu é eu sou o caminho, a verdade, pronto. A única forma do homem ser salvo é pela 2 Timóteo 3,15. As sagradas letras te farão sábio para salvar. A única forma do homem se tornar maduro é através do quê? Efésios 4:13-14, para que não sejais como meninos levados ao redor por qualquer vento de dor, mas que tenha a palavra. Não há glória na igreja sem palavra, não há manifestação poderosa sem a palavra. Qualquer historinha aí que, não, mas o fulano está revelando aquela irmã chorando, o irmão me disse aquilo ali chorando, isso não é culto. Culto é onde há a palavra. Pastor, e o Senhor está tolhendo a manifestação divina? Não, eu estou tolhendo quem não ama a palavra. E eu vou dizer mais, tu pode achar o que tu quiser, pode pra cá, tu pode achar o que tu quiser. Culto para mim que não tem palavra, a Bíblia pregada, a Bíblia ensinada. Gente, a Bíblia diz em Hebreus 4:12, ela não é viva? Ela não é eficaz? Quem é que tem que operar? Quem é que tem que trazer vida para o culto? Então eu não tenho que trazer nada. A minha missão é fazer o quê? Pregar. Paulo diz, prega a palavra, pronto. Se o povo quiser aceitar, pronto. Se não quiser, vai embora. Eita, vamos lá. Aí nós vamos observar o seguinte. Por que o mundo não pode receber a palavra? Não é isso? Por que o mundo não pode receber? Mas antes disso, nós trocamos aqui, viu, pastor Luiz? Primeiro é o que é o Espírito da verdade. Aí é o verso 17. Olha aí, verso 17. O Espírito da verdade. Só bem, o Espírito da verdade. Primeiramente, o Espírito Santo vem para fazer o quê? Nos discípulos? Para eles guardarem a palavra. A segunda coisa é que ele vem para os crentes para trazer um relacionamento íntimo e não de passagem. Eu estarei em vós, pronto. Não existe relacionamento de férias com o Espírito Santo. O Espírito Santo não te dá férias se tu tem palavra. Se tu tem palavra na vida, não existe essa. Há tempo que eu não falava em línguas e hoje eu falei. Há tempo que eu não chorava no culto. Eu fiquei com raiva desses crentes, irmão. Há tempo que eu não chorava num culto, hoje eu chorei. Então esse tempo todo o Espírito Santo não está em tu? Não estava de jeito nenhum. Irmãos, ele estará em vós. Eita, irmão. Aí vem o Espírito Santo. Olha, o pastor leu agora. O Espírito da fé. Gente, ô pentecostais, vamos prestar atenção. Guardar a palavra. Ele não vem de forma ocasional. Ele estará em vós. Criar um relacionamento íntimo. É você com ele. Não é eu com você. No culto não é eu com você, é o Espírito Santo em você. E a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem como? Em espírito e em verdade. Sem falsidade. Se o Espírito Santo está, ele vai gerar a palavra dentro de você que te leva a um relacionamento. Depois ele diz o Espírito da... Por que o Espírito da verdade? Pastor Zé, por que Espírito da verdade? Porque o Espírito Santo, ele não é só ajudador. Tem gente que está só com aquele negócio, me ajuda Espírito Santo, eu estou nessa provazinha, me tira daqui. O Espírito Santo é mestre. O Espírito Santo é pedagogo. Ele é o pedagogo da palavra. Ele é o pedagogo da obra da redenção. Ele é o pedagogo da obra da salvação. É por isso que aqui ele diz assim, ele vos guiará em quê? Pronto, que verdade? Meu Deus, fala para não dizer que sou eu. De quê? Ele guia a toda a verdade. Verdade esta que foi a que Jesus ensinou. Meu Deus do céu, o Espírito Santo não vai revelar nada novo. O Espírito Santo não vai criar nada novo. O Espírito Santo só vai guiar aonde? Na palavra. Por isso que ele é chamado de o Parácletos. Ele é chamado de Parácletos. Sabe por quê? Ele é chamado desse Parácletos porque ele é quem vai defender a verdade que Jesus ensinou.
O Espírito Santo não vai alterar nada do que Jesus e nem vai contrariar o que Jesus ensinou. Ele se mantém naquilo que Jesus realizou, gente. Nem mais e nem menos. A verdade aqui é tudo que Jesus Cristo fez. O Espírito Santo vai dizer para o pecador: aquele que morreu na cruz é a verdade. O Espírito vai dizer: o Pai que enviou Jesus é a verdade. O Espírito vai dizer: essa promessa do derramamento, Jesus prometeu, é a verdade. Ele não vai criar nada novo. Sempre no imperfeito, uma ação repetida. Olha aí, viu? É verdade. Agora, por que o mundo não pode receber? Vamos correr. Aí, pastor, por que o mundo não pode receber? Porque o mundo é dominado pelos sentidos. O mundo anda na incredulidade. O mundo não tem nada. Os discípulos vão receber, ficaram com Jesus, ouviram Jesus e iam se submeter à direção de quem? Do Espírito Santo. Isso, vocês vão receber o outro. Isso aqui, revelação, não é para quem é insubmisso. A revelação aqui é para quem estava tendo intimidade com Jesus. É quem ficou com Jesus. É quem esteve com Jesus. Mas esse mundo que é só dominado pelos sentidos, se eu não ver, se eu não tocar, se eu não for, eu não vou, o Senhor não vai. É tão claro, irmão, quando a gente lê, vamos lá, 1 Coríntios 2, 9, 14, rapidinho, corre aí, vamos lá, 2, 9, 14. 9, 14, vai lá. 1 Coríntios 2, 9, 14. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aquilo que o olho não viu, nem o ouvido e nem subiu no coração. São as coisas que Deus... Isso aí não está falando de arrebatamento, de coisa que vem. Isso aí já está falando das coisas que Jesus fez. Aí agora o Espírito Santo vem e vai tornar real estas coisas. Porque só quem revela é... Tu está filmando, Daniel? Bota para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Teólogos, professores, doutores. Quem busca compreender isso aqui pela lógica e a razão humana, não vai encontrar nada. Porque isso aqui só é revelado pelo poder do Espírito. Não há lógica humana para se entender Espírito Santo. Não há racionalidade para se entender palavra de... O elemento necessário aqui é o Espírito. Só o Espírito Santo te guia na verdade, te mantém na verdade, te ensina a verdade, te lembra da verdade. Ele é quem ensina a palavra. Sem ele é apenas letras. Sem ele é apenas palavras humanas. Mas quem revela é o Espírito. Ele ilumina essa verdade bíblica. Então por isso que o mundo não pode entender. Não ficarei órfãos. O Senhor Jesus estava dizendo: vocês não vão ficar órfãos. E aqui é muito interessante, porque a Bíblia fala do Espírito Santo. O pastor Adalberto falou isso aqui, mas eu vou reforçar. Aí Jesus disse assim: olha, eu rogarei ao Pai, eu vou subir, eu rogarei ao Pai, e Ele vai enviar para que fique. Aí lá em Mateus 28, 20 ele diz: eis que eu estarei convosco. Aí também um pai diz: eu estarei. Então quem está em nós? Quem está em nós é a Trindade. Porque os três são um. Então aqui é só uma questão de linguagem. Olha, eita, é representativo. Isso, o Senhor estava dizendo: irmão, aí como é que eu posso ser um crentinho velho frio, morto, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo? No 14 ele disse: se vocês guardarem os meus, pronto, eu e o Pai viremos e faremos aí o quê? Morada. Não hospedagem. Jesus não se hospeda. Outra, ele não passa lá na tua casa, ele fica. Ele fica. É claro que o poeta, aí o cantor, ninguém está criticando aqui música, né? Tem a menina, como é o nome daquela cantora? Caiane, eu gosto muito dela. A moça direita, é uma boa menina. A mãe dela é gente especial. Ela sabe respeitar, sabe falar, não é besta.
A Caiane, Deus te abençoe. Aí pronto, e ela canta esse hino, né? Passa lá em casa. Mas é no sentido poético de... Isso, essa liberdade poética, ela existe, né? Agora, o que o pastor Adalberto está dizendo aqui é que Jesus, ele não tira nem férias e nem vai na sua casa apenas ocasional. Ele está aí. Ele está aqui. Você que está me ouvindo aí, o Espírito Santo, se você for crente e a palavra estiver em você, ele está dentro de você. Eita, glória a Deus. Eu não vos deixarei órfãos. Então aqui Jesus sabia da necessidade dos discípulos terem o que na vida? Tá vendo? Jesus sabia da necessidade de cada discípulo ter o Espírito. Jesus conhecia a estrutura deles, Jesus conhecia a fraqueza deles, Jesus conhecia o medo deles. Então Jesus disse: eu já ensinei tudo para vocês, mas não basta. O Espírito tem que estar aí dentro para dar vida, para dar poder, para dar autoridade. Eita, rapaz. Aí. Razões, por onisciência e por experiência, porque ele viveu com eles 3 anos, né? Isso. E outra coisa, a presença de Jesus, quem ia trazer agora ela real, não mais física, quem era? O Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. Vê aí, 20. Mas não vamos já falar sobre o 20, 22, né? Não vamos já falar. A gente chega lá já, né? Aí é o 20, 22, mas depois a gente vai lá, bora lá. Depois observe, Cristo nos discípulos. Nós já estamos falando, olha aí o verso 19, rapidinho. 19, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Cristo nos discípulos, não é isso? Cristo nos discípulos, está aqui. Ou seja, o mundo viu Jesus como criança? Sim. O mundo viu Jesus como um mestre? Viu, mas foi por tempo? Pouco tempo, limitado. E os discípulos também viram Jesus, mas de modo limitado. Agora Jesus diz: mas eu vou embora. Só que essa limitação, ela vai acabar, porque o Espírito Santo vai me trazer para dentro. Eita. Agora, eita, rapaz, meu Deus do céu, né? Se fosse hoje o pessoal lá dos mistérios, né? O tema da palavra e tudo isso, e me veio à memória os 2 discípulos do caminho de Emaús. Enquanto Jesus lhes punha as escrituras, eles ainda estavam com os olhos tapados, mas quando foi revelado, eles, razão que nos ardia o coração, nos queimava, quando ele falava a palavra. Meu Deus, é isso aí que nós estamos querendo aqui nessa EBD online, é que você não tenha apenas Jesus como um companheiro, não, é que você tenha Jesus como a essência da sua vida, que Jesus seja algo dentro de você. O Espírito Santo traria, olha, o mundo viu Jesus, mas por pouco tempo. Agora os discípulos, Jesus diz assim: vocês vão viver diariamente, porque eu vivo, e eu viverei dentro de quem? Meu Deus. Eita, vê aí Mateus 23, 39, rapidinho. Vamos lá. Logo depois, eles iam ver agora, eles não sentiriam saudade de Jesus. Porque tem crente que diz assim: eu estou com tanta saudade de Jesus. É porque tu não está crente. Valeu, cá, Daniel, tu está com saudade de Jesus, tá? Eu estou com saudade de Jesus. É porque ele não está aí dentro. Porque quem tem Jesus, todo dia tem comunhão com ele. Como é que diz? Eis que eu vos digo que desde agora não me vereis mais. Eita! Até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Pronto. Agora o que acontece? Esses olhos físicos perderiam a presença mas os olhos espirituais iriam contemplar Jesus como? Toda hora. Porque Jesus diz: eu vivo e vós, ou seja, eu vou estar dentro, vocês terão vida, eu vou dar vida. Então não existe essa, eu estou com saudade de Jesus. Tu está com saudade porque ele não está aí dentro. Rapaz, não tem como. Vamos ver aí o verso 20, corre. Vai pelo 20. Naquele dia. É o texto 14, 20. 14, 20. Bora. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai,
e vós em mim e eu em vós. Aqui ele está dizendo, naquele dia, vocês hoje só estão me vendo fisicamente, e vocês não sabem qual é o meu nível de intimidade com o... Mas quando o Espírito Santo entrar, naquele dia que a promessa se cumprir, vocês vão saber que comunhão é essa. Porque vocês vão sentir ela também dentro de... Eita, aleluia. Vocês vão saber o que é... Oh meu Deus do céu, agora eu senti aqui Deus. Vocês vão saber o que é essa comunhão penetrante que eu tenho com o Pai. Naqueles dias o Espírito Santo vai dar isso a vocês. Jesus está dizendo, vocês vão ter a capacidade. Olha aqui, ó. Jesus está dizendo assim, eu vou capacitar vocês para que vocês entendam como é a minha comunhão com o Pai. Quando você vai para 1 Coríntios 9, Paulo diz, olha, nós fomos chamados para a comunhão. Pronto. Quem está em Cristo agora e no Espírito Santo e no Pai, já vai saber como é que acontece essa pericorese na Trindade, esse relacionamento entre Pai, Filho e você. Eu e o Pai e o Espírito, nós viremos e faremos em vocês. Aí o Espírito Santo é quem mostra o nível de comunhão com o Pai. Eita, e João diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o... Eita, meus irmãos, essa vida aqui era uma interpenetração, que só quem vê é quem tem olhos espirituais. Aí Paulo diz, para compreender a altura, pronto, 21, bora. 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Pronto, mais uma vez ele diz, olha, quem guarda os meus mandamentos, pode ficar tranquilo, eu vou me manifestar toda hora na tua vida. A palavra que está em você, o Espírito que está em você é tudo meu, e eu vou me manifestando. Olha, irmão, se você vive no Espírito, se você vive na palavra, se você vive na fé, toda hora Deus se manifesta. Tem irmão que fica dizendo, hoje eu vou para o culto, eu quero que Deus se manifeste para mim. E cadê a palavra? E cadê o Espírito Santo, hein? Eita, bora, 22. 22, disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Tá vendo? Isso aqui já está ainda limitadinho, velho. Oh meu Deus, eu não vou nem prender nele. Eu só quero uma coisinha bem. Olha, luta para tu nunca ter má fama. Como é que diz aí? Disse-lhe Judas, não o Iscariote. Olha, irmão, o autor, o Iscariote já tinha saído, mas o autor fez questão. Não, o Judas que eu estou mencionando aqui não é aquele covarde, né? Irmão, gente com má fama. Aí tem, irmão, rapaz, a Bíblia é tão linda. Gente que tem má fama, é assim. Eu disse, irmão, quem foi que te contou essa história? Foi o irmão. Quem? Ele já foi. Quem? Irmão, a pior coisa é você ser um crente. Bota pra cá, Daniel. Olha, tu tá filmando, bota pra cá. A pior coisa é ser um crente de má, porque a fama do Judas pegou tão ruim, que até quando eles iam escrever, porque Jesus disse logo, tem um aqui que é o diabo. Aí eles disseram, quem é esse? A quem eu der o pedaço de pão molhado? Ele deu para quem? Toma, Judas. Aí pronto, aí a Bíblia diz, e Satanás entrou, hein? Aí a fama pegou. Aí quando alguém escrever, tinha um outro Judas. Aí o autor, olha, ei, eu estou falando aqui, não é desse Judas traidor, eu estou falando é do santo. Então, irmão, quem tem má fama, eu não sei como é que é a tua vida, bora cá, eu não sei como é a tua vida aí no bairro, se tu tem má fama, mas é difícil sair. Porque, irmão, e o pior é que na hora que a pessoa fala, irmão mudou de bairro, quem? O Judas, não é assim? Mas é assim, irmão, quem tem má fama é negócio sério, é sério. 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai 23, o ama... né? 23. Vai. Jesus lhe disse, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Veja bem, a resposta que Jesus dá a Judas é dizendo: nesse momento tem que ser limitado a minha manifestação. É só para quem me ama e para quem me conhece. Depois que eu preparar esse grupo, esse outro grupo vai preparar outros. Mas nesse momento a minha manifestação é limitada, porque eu vim para preparar um grupo. E esse grupo vai ganhar outros. Agora vamos para o 24. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas Pronto, palavras. está aí. Ora, a palavra de ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Pronto, vai. Tendo-vos dito 25, isso... 26, né? 25, 26. Tendo-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tudo que Jesus estava dizendo até aquele momento para os discípulos era algo só sugestivo. Mas Jesus ia tirar essa deficiência deles. Cadê? Jesus ia tirar a deficiência deles. Através de quem? Quem é que ensina a verdade? Quem é que guia na verdade? Quem é que trabalha na verdade? Olha aqui o que eu coloquei aqui. Olha o papel do Espírito Santo na igreja. Bem forte todos. Edifica, sustenta, dá dons, guia e governa, cria unidade, dá fruto espiritualmente e impulsiona. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Você não lê em momento algum que o Espírito Santo vai fazer tu fazer reteté. Tem na Bíblia? O Espírito tem na Bíblia que tu vai gritar que nem cachorro? Tem na Bíblia que tu vai gritar que nem leão? Tem na Bíblia que tu vai andar de quatro? Tem na Bíblia que o Espírito Santo vai te derrubar? Tem na Bíblia que o Espírito Santo vai te fazer voar? Se tu me provar na Bíblia, aí eu aceito. Gente, o Espírito Santo é pedagógico. E ele diz assim: e tudo que o Pai, que o mandamento é do Pai, e quem vai ensinar é o Espírito. Eita. E quando ele fala todas estas coisas, era tudo que haveria de vir. Tu leu o 12 aí, leu 16, 12? Leia 16, 12 agora. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Vocês não podem. Por que eles não podiam suportar? Eles estavam limitados, né? Limitados na carne, na percepção humana. Mas quando viesse quem era que ia tirar a deficiência? O Espírito Santo. Eita, meu Deus. Rapaz, é coisa linda a Bíblia, né? Aí o Espírito Santo ia tirar. Eita, rapaz. 1 Coríntios 2, 13 e 15. Nós lemos, agora vamos ler o 13 e 15. 1 Coríntios 2. 13 a 15. 1 Coríntios 2, 13 a 2, 15. 13 a 15. Isso. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana. Todas as coisas aí é a obra de Cristo. Que falamos Não com palavras de sabedoria humana. não sabedoria. É filosofia? Não. É biologia? Não. É lógica? Não. É discurso? Não. É Talmud? Não. O que é? Palavra de Deus. A obra de Cristo. Tudo que ele fez. Irmão, Jesus está interessado em falar em economia? Não. Jesus está interessado em púlpito, em filosofia? Não. Jesus está interessado em história? Não. Tem irmão que vai pregar. Eu também já fiz isso. O irmão pregou, mas eu também, quando era besta, eu já fiz isso. Eu lia todas as obras. Eu li tudo que era obra de ensino médio, principalmente história, geografia. Aí quando eu ia pregar, por exemplo, Malaquias 4, nascerá o sol da... Aí pronto, aí eu quero falar nesta noite de um astro solar de quinta magnitude, que é a sua potência. Aí eu começava, isso aí é para aula, gente. Não edifica ninguém. É só para os irmãos dizer, o cara ali é bom, o cara ali sabe. É assim ou não é? Pronto. Nós não temos essa intenção. A intenção aqui é falar da obra de Cristo. O que nos salva é a obra de Cristo. Geografia não salva, ciência não salva, política não salva, sociologia não salva. Quem é que salva? Pronto, o Espírito Santo só tem um papel, levar a falar o quê? Por isso que na igreja o pastor não pode pregar outra coisa a não ser. E Paulo disse, eu não me propus falar outra coisa, senão Jesus Cristo crucificado. Vamos lá. O verso 26, não é isso? 26. 1 Coríntios, não, 1 Coríntios 1 Coríntios 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Isso. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Está vendo? Agora o 22. 22. Do mesmo texto. Assim também,
Vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez... É lá, como é lá? De Coríntios não tem 22. Não, então é João, né? João. É 22. É. 2:22. João 2:22. Ou é 1 Coríntios, acho que é. Vai lá. Então é João. É 2:22. 2:22. 2:22. 2:22. Ok. João 2:22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que eles lhe dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Está vendo agora? Vocês estão vendo que eles agora estão começando a sair da limitação. Na hora que Jesus ressuscitou, eu disse que com a morte de Jesus ia mudar tudo. Eles começaram a lembrar. O que mais? Lembrar e crer na Escritura e na palavra que Jesus Agora tinha vai para o dito. 12:16. 12:16. 12:16. 12:16. Sim. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Quem é que tira a deficiência? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Vamos lá rapidinho, só para a gente fechar aqui o texto. Vamos lá. João, esse aqui a gente já sabe. João agora está falando do Espírito Santo em 16, convencer e condenar. O Espírito Santo ele vem para falar ao mundo a questão do pecado. Porque o pecado era uma cegueira espiritual. E o Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça. Mostrar que a verdadeira justiça, ela começa em Cristo. Romanos 5, primeiro, justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Pronto, justificado. Aí observem bem que aqui Jesus Cristo fez a justiça pela sua morte, pelo seu sacrifício. Do juízo, teve pessoas que naquela época disseram assim: não, Deus não trouxe juízo nenhum sobre Jesus. Eles não disseram, caiam sobre, não trouxe juízo. Então pronto, eles entenderam que Jesus era errado mesmo, porque Deus não trouxe juízo sobre. Só que na morte de Cristo, Jesus não estava ali para trazer juízo naquela hora. O juízo que ele trouxe foi para o diabo e o mundo. Porque o diabo naquela hora, na morte de Cristo, ele já estava sendo julgado. O príncipe desse mundo já foi julgado. Romanos 16 deixa claro que brevemente, ali ele está falando só de um desfecho de conclusão. Porque o diabo já está julgado. Não vai ter luta. É por isso que quando vier a batalha do Armagedon, ele só vai jogar um sopro da sua e prender, porque o diabo já está o quê? Julgado e derrotado. Pronto, então esse é o juízo. Mas ele está mostrando, o Espírito Santo está dizendo que os discípulos seriam capacitados para falar da obra do Espírito Santo, que era convencer, que convenceu eles, era falar da justiça, tirar o pecado e falar do juízo. Quem nega a graça divina, quem nega o Espírito Santo também entrará em condenação. Pronto. Só que os discípulos nesse tempo eram o quê? Imaturos demais para entender essa realidade. Não é isso aí? Imaturos demais. Eles não sabiam. É aí no verso 12 que o pastor leu. 16:12, leia aí. 16:12. Ainda tenho muita coisa para vos dizer, mas vós agora não podeis suportar. Isso, olha aí. Mas vós agora não podeis Suportar. Olha, essas coisas, elas só se tornariam reais com quem na vida deles? Eita, irmão. Busque o Espírito Santo. E a última, vamos lá, para encerrar. João 20:21. Isso. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco. Isso. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Pronto, aqui veja bem. Quando Deus, Gênesis 2:7, quando Deus fez o homem, ele soprou o quê? O fôlego de vida. O Espírito, não é isso? Ele soprou, nefesh. Ele soprou. Agora, quando ele sopra, aí vem a nova criação. Só que a criação foi deteriorada pelo pecado. Quando Jesus Cristo vem, ele também sopra. Quando Jesus sopra, ele não está criando um homem outra vez no sentido físico, mas ele está criando um homem espiritual. Ele está criando esse. Aqui não é batismo com o Espírito Santo. É um novo, uma nova história que ele começa naquele homem. É por isso que o pregador não pode soprar. Esse negócio, receba, receba, receba. Tu queima a bobina do microfone.
que tu quer soprando? Rapaz, eu fico pensando, como é que esses pregadores inventam essas coisas? Né? Como é que eles inventam essas coisas? Aí os crentes começam... Irmão, olha para cá. Isso é tão incongruente que lá em Efésios 2, primeiro diz: e ele vos deu, é passado, ele vos deu, você já tem vida, o que eu quero soprar? Aí ficam os meninos na igreja: ei, eu estou recebendo, eu estou recebendo, eu estou recebendo, eu estou recebendo. O povo gosta disso. Meu Deus, Jesus já soprou. Se tu soprar, tu está dizendo que Jesus não fez um trabalho que preste. Eita, pai. Tu gosta de pular, tu pulava antigamente. Então, lá tinha muito isso aí no Equador, tinha muito. Sim, no Equador, pula, cai. É sério. Quando o senhor começa a pregar no Equador, quando você começa a pregar, eles já estão na expectativa de que você comece a soprar e começa a cair gente para todo lado. Pastor. É capaz do senhor terminar um culto com todo mundo no chão e só você em pé. Vixe, eu não sabia que era assim, não. Teve um culto lá na igreja que eu congreguei 30 anos, no Fumacê. Aí minha sogra era viva, dona Marcolina, mulher de Deus, tranquila. Aí teve um movimento desse. E meu filho estava, os dois filhos estavam, várias crianças de 10, 12 anos, aí todos se babando, pulando, e ela está olhando. Aí quando chegou em casa, depois do culto, Jesus batizou 20 e pouco com o Espírito Santo. Chegou em casa, ela chamou meus filhos, chamou o filho de Jacó também, outros meninos que estavam morando perto, disse: meus filhos, que palhaçada era essa? Vocês foram batizados do Espírito Santo? Não, porque a gente viu a zoada fez também. Tem gente assim que quando vê a zoada, porque tem coisa que a gente vê a zoada mesmo, até eu tem hora que a gente quer entrar. Na verdade, esta situação é tão interessante que acontecia muito no Equador isto. Quando alguém caía, então a mensagem que passavam no geral as pessoas era essa: se você não cai, é porque não está sensível ao Espírito Santo. Aí a pessoa olhava também caía, porque dizia: eu não vou ficar, né, assim. Eu não vou ficar para trás, não. Não, é que nem um pregador ali numa festa. Eu vou chamar o diabo aqui agora. Eu vou chamar o diabo. E quem tiver em pecado, primeiro, a gente sem chamar, ele já está vindo. Aí, eu disse: mas eu vou ficar aqui, que eu não tenho pecado. Um bocado saiu. Irmão, quem tem que medir a sua espiritualidade é isso aqui, olha. Não é sopro, não é cai, não é mão. Nada disso prova a tua espiritualidade. Cair, rolar, pular alto, não prova. A gente prova a espiritualidade pelo fruto e não pelos dons. É pelo fruto. O fruto é a essência daquilo que nós somos. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, alegria, temperança. É isso que prova. O que prova você? Vocês pensam que eu fico encabulado quando eu vejo gente pulando na igreja? Fico não. Eu não fico encabulado quem corre. Sabe qual é a maior vantagem que eu vejo num crente? É quando eu vejo ele no dia a dia. Que alguém diz assim: pastor, tem um membro lá da sua igreja? Ô homem direito, rapaz, passa aqui, tem uma conversa, me evangelizou. Pastor, ô homem que paga bem, não é assim? Pastor, vive bem com a mulher dele, ô coisa linda. Ali está o fruto do Espírito. O dom trabalha muito com a questão ferramenta de trabalho, enquanto que o fruto mostra o caráter cristão. Caráter. O dom, na verdade, é bênção do Espírito Santo. Mas o dom, ele vem para aquele momento. Já o fruto prova quem nós somos. Então, pronto. Terminou aí, pastor Luiz? Já. Pronto. Então, aqui ninguém pode soprar, não é isso que eu estou dizendo? Por que ninguém pode soprar? Porque ele já soprou. Aí observem bem. Quando ele sopra, aí Jesus disse assim: se criou dentro de vós o quê? João 7,39. Manancial. Uma fonte. Aí como é que eu vou estar soprando na igreja? Se dentro de mim já tem uma fonte. Meu Deus do céu. Ok? Também entenda que aqui não está dizendo que não precisa mais do dia de Pentecoste. Aqui nós estamos falando da nova criação espiritual. Lá no Pentecoste 2, todos já eram crentes? Todos já tinham o Espírito Santo? Já. Jesus vai apenas revesti-los de... Pronto. E cumprir a promessa. Vamos lá. Rápido, leia aí.
A promessa do Espírito Santo para os crentes. O papel do Espírito Santo na vida do pecador: convencer do pecado, da justiça e do juízo. E na vida do crente, conceder uma vida de vitória. Pronto, já falamos isso aí. Já. A promessa do Pai. O papel do Espírito Santo, não é isso? É. Vai. Promessa gloriosa. Jesus como consolador e o outro consolador. Pronto. Não há orfandade para os crentes, pois Jesus voltará. O Espírito no crente reaviva a presença de Jesus no meio da igreja. Isso. O Espírito Santo glorifica a Cristo e testemunha dele, capacita a igreja para a obra dele. Capacita as testemunhas de Cristo. Isso. É uma promessa com alcance presente e futuro. Por que presente? Porque quando essa promessa vem, nós somos abençoados com a graça. Mas tem uma futuro porque é escatológico. Aponta para o milênio, que é para Israel. Ezequiel 37. O Espírito Santo vai vir, vai tornar um exército poderoso. E depois que terminar, vai vir a era de 1000 anos de paz, que vai trazer um reinado glorioso. Por isso que é presente e futuro. Vamos lá. 2 tipos de chuva: temporã, outubro e novembro, e seródia, abril e maio. Pronto, essas 2 chuvas em Israel, uma vinha para molhar a plantação, né? A outra ela vinha mais forte, mas era falando também, tipologicamente, sobre bênçãos que haveriam de vir sobre o povo de Deus. O Espírito habita os discípulos. É uma promessa universal: filhos, filhas, servos, servas, jovens e velhos. Isso. A promessa do Pai no dia de Pentecostes, uma promessa cumprida. Elementos que mostram a espiritualidade do evento. Lá não era um acontecimento qualquer, e como alguém quer falar que só era dialeto, só para mostrar que era sobrenatural, eles viram línguas como? Fogo. De fogo. E um vento? Veemente impetuoso. 2:4 diz que todos começaram a falar em novas vamos línguas. Vamos lá. Batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em línguas. Pronto, nós temos 2 tipos de batismo, não é isso? Nós temos o batismo com o Espírito Santo e nós temos o batismo no corpo de Cristo. Esse batismo no corpo de Cristo é a nossa regeneração. Neles todos nós fomos batizados. Os discípulos aqui, quando vão para Pentecostes, já eram crentes? Já tinham o Espírito Santo? Porque eles estavam batizados no corpo de Cristo. O batismo no corpo de Cristo, que é comunhão com os membros pelo Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de capacitação para testemunhar mas recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas. Pronto, então nós temos que fazer essa distinção. O poder do Espírito Santo em nós para nos tornar membro do corpo de Cristo, e o batismo com o Espírito Santo para nos revestir de poder. Aí vem as evidências, não é isso? Eu até coloquei aqui, línguas ou dialetos, porque esse é um debate grande. Atos 2:4, nós temos glossais, não é isso? Nós temos heterais, nós temos outras línguas. Agora, no verso aqui, 6, cada um ouviu falar em sua própria, aqui aparece dialeto, dialeto, idioma nativo. Agora, qual é a implicação textual e teológica e bíblica? Os apóstolos falavam glossas e os ouvintes entendiam em dialeto, seu próprio idioma. Portanto, Atos 2 trata-se de um milagre linguístico e real. Agora, da parte dos ouvintes humanos, quando eles reconheciam, falando nas maravilhas de Deus. Só que aqui, a evidência de que eles foram batizados com o Espírito Santo, qual era? Falar em línguas. A Bíblia diz: todos foram cheios e começaram o cheio é que eles foram e começaram a falar. É o que? Meu Deus do céu, é a evidência, não é isso? Pronto, então nós temos aí, está aí. Pronto, tudo certinho, vamos lá. Vamos orar com o irmão Nildo, pastor Adalberto, das bênçãos apostólicas. Oremos. Eterno Deus, Pai querido, Pai santo, nesta oportunidade queremos te agradecer, meu Deus, pelo privilégio de mais uma aula, Senhor, realizada. Queremos te agradecer, meu Pai, por tudo que aqui foi falado. Papai, também queremos te apresentar cada servo teu que está do outro lado, Senhor, assistindo a esta aula. Meu Deus, que tu conceda paz, entendimento a cada um. Assim, meu Deus, nos despede em paz. Abençoa também o pastor Osiel, toma em tuas mãos. Continua abençoando, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém.